Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta segunda-feira, dia 16/6, os futuros de soja encerraram o dia em alta, impulsionados principalmente pela disparada dos preços do óleo de soja, que subiram aproximadamente 9,9%. Esse movimento foi sustentado pela aprovação de aumentos nos mandatos de biocombustíveis nos Estados Unidos, válidos para os anos de 2026 e 2027, o que elevou a expectativa da demanda pelo óleo. No entanto, os ganhos da soja foram limitados pelas boas previsões climáticas para as lavouras americanas, com chuvas previstas para as principais regiões produtoras, o que alivia até mesmo alguma preocupação com a safra. Outro fator de pressão foi o relatório de esmagamento do NOPA, que indicou 5,25 milhões de toneladas processadas em maio, levemente abaixo da expectativa do mercado, que era de 5,27 milhões. Além disso, a fraca demanda internacional também pesou. O relatório semanal de inspeções de exportações americanas apontou apenas 215,8 mil toneladas embarcadas, enquanto o mercado tinha uma expectativa entre 250 e 450 mil toneladas, o que representa uma queda de 61,4% em relação à semana anterior. Por fim, a queda nos preços do petróleo, em 3,3%, completou o cenário que conteve maiores avanços para a oleaginosa. O petróleo teve a queda ligada à correção devido às últimas altas e também a notícia de que o Irã estaria disposto a encerrar as hostilidades e retomar as negociações com Israel, reduzindo assim a tensão naquela região. Dessa forma, o julho, que trabalhou entre 5,25 negativo e 9,50 positivo, acabou tendo um fechamento neutro, a 1.069,75 cents. Para alguns outros meses, a alta ficou próximo de 0,5%. Já o milho teve um dia de queda nos contratos futuros, refletindo as perspectivas de ampla oferta global, falando de Estados Unidos e Brasil. O clima favorável nos Estados Unidos contribui para esse cenário. O alívio nas temperaturas e a previsão de chuva nas regiões mais secas do meio-oeste favorece o desenvolvimento das lavouras. Apesar disso, houve um destaque positivo. O relatório de intenções semanais de exportação apontou embarques de 1,67 milhões, acima das expectativas, que variavam entre 1,3 e 1,6. Mesmo assim, redução equivalente a 3,2% em relação à semana anterior. E devido à boa expectativa pela safra americana, as quedas ficaram para os primeiros meses na casa de 1,6 a 2%, com o mercado fechando próximo das mínimas. O julho fechou cotado a 419,75. Com a queda no milho internacional e também a aproximação da colheita no milho safrinha no Brasil, a B3 acabou registrando nova queda. O julho teve queda de 2% e o setembro 1,15%. Dessa forma, nós tivemos o julho fechando a R$ 63,36. Já o mercado de prêmios acabou caindo em torno de 20 cents entre sexta-feira e hoje. Isso porque a forte alta no mercado, que ajudou nos preços na sexta-feira, acabou perdendo força, já que o volume ofertado foi um pouco acima do que estava sendo negociado nos últimos dias, fazendo com que compradores tirassem um pouco do pé. Então nós novamente observamos prêmios indo próximo da casa dos 80 cents acima para o julho. O dólar também recuou no dia, influenciado por um ambiente de menor aversão ao risco no cenário internacional, exatamente pelo mesmo motivo, a redução nas tensões entre Israel e Irã. Com um clima geopolítico menos tenso, os investidores voltam a buscar ativos de maior risco, com as moedas emergentes, favorecendo nesse caso o real. No cenário interno, o movimento foi reforçado pelo aumento do fluxo estrangeiro, motivado por uma percepção positiva em relação ao Brasil. A expectativa de revogação do aumento da IOF sobre investimentos estrangeiros também colaborou para o fortalecimento da moeda brasileira. Assim, fatores externos e internos atuaram em conjunto, derrubando o dólar frente ao real. Dessa forma, próximo ao fechamento, o dólar estava em 5,4955, próximo da mínima que chegou a bater 5,4915 e a máxima
5,5375. Ou seja, a barreira dos 5,50 foi rompida. E olhando um pouquinho de como foram as chuvas nos últimos 3 dias, nós observamos que ela pega aí boa parte da região do Mato Grosso do Sul e Paraná, o que vem ajudando no atraso na colheita nessas regiões. As chuvas ficaram mais ou menos em torno de 15 a 35 milímetros em praticamente todas essas regiões. Mas trazendo um cenário agora até o dia 22, nós observamos que o Mato Grosso do Sul já não deve receber tantas chuvas, mais a questão da umidade vindo aí de temperaturas mais baixas, e o Paraná com as chuvas mais concentradas na região oeste e mais ao sul. Já as regiões noroeste e norte, e chamado Norte Velho, já devem ficar mais com a umidade do ar, não recebendo chuvas nessa próxima semana. Como trouxemos no início do vídeo, as previsões climáticas para os Estados Unidos vai atingir toda a região produtora, amenizando assim as áreas que estavam um pouco mais necessitadas de chuvas, garantindo assim uma boa safra nos Estados Unidos. Por hoje nós ficamos por aqui, onde novamente nós tivemos o impacto da guerra entre Israel e Irã. Nós também tivemos um forte aumento do óleo de soja, motivados pela questão do aumento na mistura para 2026 e 2027, alta essa do óleo que fechou em 8,9%, dando grande suporte ao mercado da soja. Já no milho, a queda acabou sendo eminente devido às boas condições das previsões climáticas e a expectativa de uma boa safra americana. Então fique sempre com a gente, acompanhe as informações e nos vemos em nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.